Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, o Mengão venceu o Clássico dos Milhões, Flamengo 1, Vasco 0, gol do Gerson. Flamengo assumindo aí provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E a gente vai acompanhar o pós-jogo agora da ESPN, do programa Sport Center, falando tudo sobre essa partida na tarde desse domingo. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Um clássico muito equilibrado, poderia terminar empate, acho que até o resultado mais justo, mas o Flamengo aproveitou a única oportunidade que teve, e clássico é assim, né? Decidido num pequeno detalhe, o Flamengo saiu vitorioso. Reta final do primeiro tempo com o Léo Jardim aparecendo bastante. O Flamengo, o Vasco começa melhor o jogo, consegue encaixar bem uma marcação, parte física, acelerando, criando boas oportunidades. E aí o Flamengo equilibra ali na reta final do primeiro tempo e começa a testar bastante o Léo Jardim. Né? Na soma dos 90 minutos, né, contando os acréscimos, um pouco mais de 90 minutos, eu achei que o Vasco foi superior, analisando o rendimento. Teve mais posse de bola, né, finalizou 17 vezes contra 10 vezes do Flamengo, só que o Flamengo foi eficiente. Teve a oportunidade de marcar, o Gerson foi lá e botou dentro da rede, assim é o futebol. Faltou contundência e eficiência, né? Aquele capricho na hora de finalizar as jogadas. E também reforçar a grande atuação. A gente destacou o Léo Jardim, que de novo foi muito bem, a grande atuação do Rossi, né? O Rossi evitou alguns gols que o Vasco teve chance ali, principalmente, né, chances que o Verratti, né, teve ali com aquela jogada aérea que é muito forte. Então, assim, acho que hoje o Flamengo tem um goleiro mais confiável. Olha essa defesa que ele faz na cabeçada do Verratti. O Rossi mostrando a que veio. A gente viu estamos vendo, né, aquele lance do Praxedes, né, que a bola desvia e parecia ter endereço. E esse lance é incrível também, do Zé Gabriel ali. Zé Gabriel, né, embaixo da trave ali, não conseguindo finalizar. E aí ele é muito difícil, né? Até porque a bola passa no meio de tantas pessoas, tantos jogadores ali, vai meio pelo instinto colocar o pé. Eu também achei que o Vasco, na soma dos 90 minutos, foi um pouco superior ao Flamengo, sobretudo ali no segundo tempo, quando o Rossi trabalha mais, ainda que o Flamengo tenha terminado melhor o primeiro tempo, mas para mim um Vasco se mostrou muito competitivo, né? Apesar do outro lado ter mais individualidades, inclusive saindo do banco e podendo fazer a diferença, né? Como os companheiros já destacaram, o Vasco fez um bom jogo. Acho que dói muito pro torcedor da forma como acaba derrotado. E do outro lado, acho que do Flamengo pode não ter sido a melhor exibição, mas é uma vitória num clássico. É um time que venceu seus 2 jogos sob o comando do Tite e não sofreu gols. Acho que isso precisa ser ressaltado. É ainda muito recorte muito pequeno para falar da influência do Tite, mas eu senti um Flamengo até mais competitivo sem a bola. Então acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donante tinha destacado alguns, mas Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos, como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16, então muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso, a gente pode resumir assim, foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga. Eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio. E do outro lado foi o contrário, né? O Vasco, quando teve a sua oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali, que foi bem. E o clássico é basicamente isso, um jogo muito equilibrado. Os números dizem mais ou menos o jogo, né? O Vasco aí com uma superioridade, mas não transformada em chance clara de gol, né? Muito à base desses cruzamentos, porque tem esse jogador que é perigosíssimo na área, que é o Verratti. Mas eu acho que o Flamengo foi isso, soube aproveitar a oportunidade que teve e matou o jogo. E um jogo, como eu falei antes, esse jogo poderia sair empatado tranquilamente, que eu acho que até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo foi merecedor porque converteu a oportunidade que teve. Dá pra falar que foi injusta a vitória? Injusto é que, assim, eu sou da teoria, assim, que injusto falar geralmente quando tem algum erro de arbitragem que determina, assim. O Vasco teve as oportunidades mas também dentro não foi essa superioridade toda do Vasco. Não, acho que não. Foi bem equilibrado, assim.
É que assim, não seria nenhum absurdo se fosse 1-0 pro Vasco, o jogo pela quantidade de oportunidades. Mas assim, é como o Djalmin falou, deficiência do time. Então, sincero, eu não consigo enxergar um placar injusto nesse 1-0, apesar de ser muito doloroso pro torcedor do Vasco, porque ele tinha elementos para ver dentro da atuação, da questão coletiva, como o time foi equilibrado, poderia ter saído com algo melhor. Assim, falar em injustiça é complicado porque o Flamengo foi eficiente, teve a qualidade do Gerson ali chegando, né, a qualidade do Gabigol para pegar esse tapa na frente, é uma característica dele, né, para atacar as costas da defesa, e teve essa oportunidade voltando da rede. Assim é o futebol, assim é o jogo. O que dá para o torcedor do Vasco enxergar dentro de campo é um time organizado, time estruturado, um time que evoluiu. Óbvio que na situação do Vasco, que está na zona do rebaixamento, o time precisa pontuar. Jogar bem vai deixar o Vasco mais próximo de vitórias, como, por exemplo, vencer o Fortaleza no meio de semana com mérito. É um rendimento que deixa o torcedor esperançoso ainda em uma permanência para a Série A. Porque em algumas oportunidades, dentro do jogo, o Vasco foi superior, criou mais, fez o Rossi trabalhar, o Rossi sendo o melhor em campo para mim hoje no Maracanã. Mas o Flamengo foi o time eficiente dentro do Maracanã, porque foi lá e botou a bola dentro da rede, né? Teve mais qualidade para isso também. Acho que também que teve um peso grande, que é a questão do elenco, né? Isso é muito evidente. Isso é muito evidente, porque no segundo tempo entra um Gabigol, olha lá como é que ele faz muito bem nessa jogada, né? Esse facão, né, para receber essa bola em profundidade. E o Vasco não tinha alguns jogadores importantes, o Rossi de fora, era um cara importante para essa rotação de elenco. Marlon. O Marlon Gomes também, um cara que faz falta dentro desse setor de meio campo do Ramon Dias. O Cebolinha veio do banco de reserva. As 3 primeiras mudanças são o Gabigol, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E tem o Everton Ribeiro também. Isso, e ainda entra o Everton Então, Ribeiro. você tem um peso muito grande que, quando o Tite olha para o banco, ele tem mais qualidade para rodar. E tem mais qualidade para definir jogos. Essa eficiência também tem uma relação com a qualidade do elenco do Flamengo. Então, mas vocês esperavam que o Flamengo vencesse com mais tranquilidade o jogo? Eu tinha expectativa de um Flamengo favorito, ainda mais depois da chegada do Tite. Já dá para ver um impacto, dá para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou. A gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson pro lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte em cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito. Então, galera, esse foi o vídeo. Falando um pouco aqui sobre a partida, o Flamengo tinha a proposta de mandar no jogo, né? Dominar ali as ações, tentar buscar o ataque, tentar trabalhar essa bola no setor ofensivo para criar as oportunidades. E o Vasco, a proposta era clara. Deixa o Flamengo com a bola e sai na velocidade. Os jogadores ali da zaga no meio campo tentando encontrar o Payet, para o Payet lançar para o Rossi ou para o Peck ou para o próprio Vegetti lá na frente. O Flamengo encontrou muitas dificuldades. Na minha opinião, não foi um bom jogo do Flamengo no setor defensivo. O Rossi foi um dos melhores em campo. O Rossi jogou muito bem, ele salvou o Flamengo em algumas oportunidades. O Flamengo deu muito espaço para o Vasco. O Vasco conseguiu criar ali algumas chances de gol. O primeiro tempo ali, dos 25 minutos até o final, o Flamengo foi superior. O Flamengo criou algumas chances ali. Poderia ter saído do primeiro tempo em vantagem. Teve uma bola no travessão, ali num lance muito perigoso. Depois no mesmo lance ali, o Fabrício Bruno chutou, desviou no zagueiro, e o goleiro do Vasco, que também foi muito bem no jogo, fez uma grande defesa ali muito próximo do gol, ainda teve o desvio. Então o primeiro tempo foi 0-0, e no segundo tempo o Flamengo teve uma queda. O Vasco, na minha opinião, fez um segundo tempo até ali de igual para igual, um pouquinho superior. O Flamengo ali num lance que saiu de contra-ataque, conseguiu achar o Gabigol, que entrou no lugar do Pedro. Gabigol fazendo a diagonal para o lado ali para fazer o cruzamento. O zagueiro do Vasco tirou para o meio da área e o Gerson chegou batendo para fazer 1-0. E nisso aí o Flamengo deu aquela recuada para jogar no contra-ataque e o Vasco pressionou. Vocês viram aí alguns números da partida, número de posse de bola, número de troca de passes, mas depois que o Flamengo fez o gol, o Flamengo veio para o seu setor defensivo,
e deixou o Vasco com a bola. E aí o Vasco teve muitas dificuldades. Teve só um lance ali numa cabeçada do Vegetti, que o goleiro do Flamengo fez uma outra grande defesa na partida. O Flamengo foi muito mal no setor defensivo. O Vegetti ganhou alguns lances ali em cima do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. O Flamengo, na minha opinião, foi uma postura diferente de contra o Cruzeiro, por exemplo, onde o Cruzeiro teve uma oportunidade de gol, que foi também numa cabeçada. O goleiro do Flamengo fez uma grande defesa e não teve mais nenhum perigo assim efetivo. Nesse jogo, o Vasco foi muito mais perigoso, teve muito mais próximo de marcar ali o seu gol, mas o Flamengo conseguiu se segurar. O Tite mexeu ali no time, tentou fazer várias modificações, tirou o Bruno Henrique, tirou o Pedro, tirou a Arrascaeta, veio com o Everton Ribeiro. Só que o Flamengo continua com aquele problema grave, pessoal. Aquele problema que eu já falei aqui algumas vezes e volto a bater nessa tecla. O Flamengo é muito lento na troca de passes no ataque. É muito lento. O adversário sabe o que o Flamengo vai fazer. O Flamengo é muito previsível. E isso o Vasco se aproveitou bastante no jogo de hoje. O Vasco deixou a bola com o Flamengo era previsível, passes ali para o lado, pouca criatividade, pouca imaginação para uma jogada diferente. O Flamengo ameaçou muito nas bolas paradas. Foi nas faltas que uma o Arrascaeta bateu e a outra quem bateu foi o Pulgar. O Flamengo ameaçou nas jogadas de escanteio, mas ali troca de passes, enfiada de bola, lance para cara a cara com o goleiro, o Flamengo criou muito pouco. Por quê? Porque o Flamengo é um time previsível, um time que a gente sabe o que vai fazer com a bola, para onde vai tocar, não existe uma movimentação. O Arrascaeta hoje entrou como titular, tentou fazer essa movimentação, mas o Arrascaeta ainda tá sem ritmo de jogo, ficou muito tempo aí parado, tá voltando aos poucos. A gente espera que nessa reta final ele consiga encaixar uma boa sequência de jogos para ajudar, porque no setor criativo o Flamengo tá deixando a desejar e tá muito lento nessa troca de passes. O Vasco se aproveitou bem, se fechou ali, saía muito no contra-ataque e levou muito perigo à meta do Flamengo. Meu destaque aqui é para o goleiro. O Rossi jogou muito bem. O Rossi foi o melhor em campo aí do Flamengo, eu concordo com o pessoal. O Flamengo teve pouca imaginação no jogo, um jogo muito pegado, muito disputado. Ambos os times ali trocando vantagem em relação ao outro durante a partida, mas o Rossi foi bem, destaque para ele. O Flamengo, o mais importante foi os 3 pontos. A gente sabe que é um trabalho novo, assim como o trabalho do São Paulo lá começou com vitórias, que a gente esperava uma evolução do time. É a mesma coisa com o trabalho do Tite. O Flamengo começa com vitórias e a gente espera uma evolução gradual, de jogo para jogo. O importante foi os 3 pontos, diminuir essa vantagem aí para o Botafogo. Agora é de 9 pontos. Tem muito campeonato pela frente, galera. O Botafogo não vem apresentando esse grande futebol. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. O Botafogo joga com o último colocado e com o segundo colocado da mesma forma. Um futebol burocrático que aí tem jogo que vai dar certo e tem jogo que vai dar errado. Tem jogo que vai ganhar ali na base da sorte, tem jogo que vai perder e tem jogo que vai tropeçar. Vai conseguir um empate. Nesse caso, agora contra o Atlético Paranaense, acabou lá empatado lá com esse imbróglio todo do jogo de ontem, que passou para hoje, que teve o final agora às 15 horas. Então o Flamengo diminuiu essa vantagem e o próximo jogo do Mengão é contra o Grêmio. O Flamengo vai na Arena do Grêmio, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo novamente da Globo. O Flamengo tem que ir lá para jogar, para dominar as ações, para tentar sair com os 3 pontos e diminuir essa vantagem. A gente sabe que o Botafogo vai estar na fila há muito tempo, e tem que se aproveitar disso, porque a perna vai começar a pesar, a vantagem vai começar a diminuir, e o Flamengo pode se enxergar ali na frente nas rodadas finais e, quem sabe, buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.